Olá, pessoal. Sou o pastor José Carmo e estamos ligados na Conexão Querigma, conectando na palavra. Eu quero refletir neste momento em um texto gostoso que vai nos ajudar como podemos ser útil na propagação do reino, como podemos ser útil na igreja. Eu quero fazer uso de um texto muito gostoso que vai nos ajudar a entender isso, que é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 9, os versículos 19 até o verso 23. E o texto nos diz assim: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Sabe, queridos, eu fico por imaginar como Deus trabalhou a vida do apóstolo Paulo e como Deus usou também outras pessoas para que o próprio apóstolo Paulo chegasse a este ponto de entender a necessidade de pregar o evangelho e trazer, né, tão preciosas lições para nós, visto como essa que nós a lemos. Mas tudo isso dependeu também de uma pessoa que foi um cooperador, né, para a igreja primitiva. E está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no verso 36 e 37, a história de um homem chamado Barnabé. Tá? Este homem, ele tinha o nome de José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Ele era levita, natural de Chipre, e como tivesse um campo vendendo-o, ele trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Em suma, ele vendeu tudo o que tinha e repartiu com os pobres. Deu aos discípulos, colocou aos pés dos apóstolos, para que esse suprisse as necessidades de todos os que ali passavam por necessidades, por dificuldades, principalmente essa carência, né, que nós vivemos hoje no nosso mundo, até mesmo no nosso Brasil. Mas Paulo, ele também teve uma dificuldade muito grande de uma aceitabilidade por parte, né, do colegiado apostólico. Primeiro porque eles temiam, né? Eles tinham medo de Paulo, eles não estavam acreditando que Paulo havia se transformado em Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, um dos apóstolos de Cristo, chamado fora do tempo. E lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós temos então um registro importante lá nos versos 26 e 27, que Barnabé, ele toma Paulo pelas mãos e apresenta aos apóstolos. E o texto diz assim, que tendo chegado a Jerusalém, ele procurou juntar-se com os discípulos, mas todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, aquele mesmo que nós vimos lá no capítulo 4, né, o José de exortação, ele tomou consigo a Paulo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor Jesus. Queridos, às vezes na nossa caminhada cristã nós precisamos de alguém que nos ajuda, né, que nos dê um empurrãozinho para que nós sejamos útil, né, para realizarmos a obra do Senhor, aquilo que aflora o nosso desejo, aquilo que aquece o nosso coração, o desejo de ver outras pessoas
sendo grandemente abençoadas por Deus. É muito importante, queridos, a gente entender que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós e que nós sejamos útil no seu reino. Nós sejamos útil no seu reino. E a palavra de Deus nos diz assim, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É importante entender isso. E aqui nós encontramos relatos em que a igreja, ela começa agora uma caminhada nova, diferente, ela começa a crescer. Ela chega a Antioquia, e Antioquia ela torna-se uma potência. E nessa potência, por quê? Porque alguém foi usado por Deus para ser propagador das boas novas. Nós temos um relato também muito gostoso de uma senhora chamada Meires Lessor, né, que ela navegou para a nação africana, né, de Calabar, que hoje é a Nigéria. E essa mulher, no fim do século XIX, ela estava entusiasmada para dar continuidade ao trabalho missionário do seu marido, que falecido, que era o missionário David Livingstone. A sua primeira missão foi lecionar enquanto vivia entre os missionários. Mas isso a deixou muito ansiosa. E na sua ansiedade, ela procurou mudar as suas maneiras de servir. Logo, ela optou por uma abordagem diferente. O que ela fez? Ela foi morar com as pessoas a quem servia. E Meire, ela aprendeu a língua deles, alimentou-se com eles, né, acolheu dezenas de crianças órfãos e por quase 40 anos ela levou a esperança do evangelho, né, e a todos aqueles que precisavam de ambos, tanto de esperança quanto da palavra, né, a palavra que nos traz consolo, que nos traz conforto, que nos leva a uma confiança, uma dependência de Deus, e sabendo que Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente. E não foi assim diferente com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele reconhecia a importância de realmente atendermos às necessidades de todos aqueles que estão ao nosso redor. E disse: existem tipos diferentes de dons espirituais e de serviços, mas o Senhor, ele é o mesmo. Lá na carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ou melhor, ele nos ajuda a entender esta perspectiva, lá nos versículos 4 e versículo 5, em que ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor, ele é o mesmo. Diante desta proposta, Paulo serviu as pessoas com as suas necessidades, com os fracos, mas também se tornou um fraco como eles, como ele diz lá no verso de número 22 do texto ao qual nós lemos. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. E ele completa: fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Olha, queridos, Deus tem um propósito tão grande na vida da humanidade que eu sei que você pode ser um dos chamados, dos eleitos do Senhor. É importante que você não perca essa oportunidade, ao ouvir essa palavra, comece a colocar a sua vida, né, aos pés do Senhor, à disposição do Senhor, para que você seja um instrumento do Senhor, né, no tempo em que você está aqui cumprindo a sua tarefa, a sua missão aqui na Terra. Certa igreja anunciou recentemente o lançamento de uma nova abordagem a todas as necessidades em seu ministério. O que aconteceu? Tornando o culto disponível às pessoas com necessidades especiais, e esta atitude conquistou muitos corações para que o evangelho, né, crescesse, florescesse na comunidade. Ao praticarmos a nossa fé, queridos, diante dos que nos cercam, que Deus nos ajude também para que possamos apresentá-los a Jesus de maneiras novas e diferentes. Que Deus nos ajude
para que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Olha, Deus está te chamando. Não sou eu sou apenas aquele que faz o convite. Eu te convido, mas Deus está te chamando para que você seja um instrumento nas mãos dele, para que você seja usado por ele. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar o que Deus colocou em seu coração para que você seja um instrumento de ajuda a alguém de maneira única e diferenciada? Pense nisso. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem propósitos na sua vida, mas depende de você tomar uma decisão diante do Senhor. Seja você um instrumento de Deus, assim como Paulo foi, como Barnabé foi um instrumento do Senhor. Não estou dizendo para você vender o que você tem, mas que você coloque-se à disposição do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção do tamanho do vazio da sua vida para o seu coração. Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar com você. Querido Deus, assim como o Senhor usou a Barnabé, usou o apóstolo Paulo, e nos traz essas magníficas lições de como podemos ser usados pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa os nossos erros, nossos pecados, porque reconhecemos que somos pecadores. E usa-nos, ó Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.